Boa noite com Maria, 22 de junho, a paz de Jesus, salve Maria. Estamos no nosso momento devocional, lendo o livro do Padre Luiz Erlim. Estamos na página 193. Que o Espírito Santo nos ajude. Hoje nós vamos falar sobre carregar a cruz. E sabemos que cada um tem a sua. E nós sabemos o quanto ela é pesada, o quanto ela é sofrida, o quanto dói. Por isso que o Espírito Santo nos ajude a carregar a nossa sem medo. E mesmo que tenhamos medo, que o Espírito Santo nos dê coragem e força para suportar. Oremos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O tema de hoje é A Cruz Não é Castigo. Nós vamos ler Gálatas 6, versículo 14. Acompanhe comigo. Quanto a mim, não pretendo jamais gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Esse versículo é uma das declarações mais profundas do apóstolo Paulo sobre a identidade cristã e a centralidade da mensagem do Evangelho. No contexto histórico, a cruz era um símbolo de vergonha, tortura e maldição romana. Ao dizer que só se gloria na cruz, Paulo inverte os valores do mundo de sua época. Ele rejeita o orgulho baseado em méritos humanos, títulos ou rituais religiosos para colocar toda a sua dignidade e vitória no sacrifício de Jesus. Quando o apóstolo afirma que o mundo está crucificado para mim, ele indica que o sistema de valores corrompido da sociedade perdeu o poder de atração sobre ele. As ambições egoístas, a busca por aprovação social, a riqueza e o status deixaram de exercer influência ou domínio sobre a sua vida. O mundo perdeu seu valor como fonte de satisfação última. A contrapartida dessa relação é a frase "e eu para o mundo". Isso significa que para a sociedade da época, a nova vida de Paulo e sua mensagem pareciam loucura e não tinham valor. Ele se tornou moralmente morto para as expectativas e cobranças do mundo. Suas decisões e prioridades passaram a ser governadas estritamente pela vontade de Deus, tornando imune às pressões externas para se conformar à cultura secular. Em suma, o versículo de Gálatas ensina o desapego radical das vaidades humanas e foca na transformação interior. A cruz não é vista apenas como um evento histórico de salvação, mas como um marco de ruptura total. Ela redefine como o cristão enxerga a si mesmo e como ele se posiciona diante da sociedade. Como colocar em prática esse versículo? Vamos às dicas. Primeiro, mude a fonte do seu orgulho. Pare de buscar a sua aprovação pessoal apenas em conquistas profissionais, status financeiros, curtidas em redes sociais ou elogios de terceiros. Diante de uma vitória, agradeça a Deus em vez de alimentar o ego. Lembre-se de que o seu valor real foi definido na cruz e não pelo que você possui ou faz. Segunda dica: avalie as suas dependências do mundo. Identifique quais padrões da cultura atual controlam as suas decisões. Faça jejuns de rede social ou reduza gastos supérfluos que servem apenas para impressionar os outros. Deixe que os valores do Evangelho governem as suas escolhas. Terceira dica: aceite ser diferente na sociedade. Estar crucificado para o mundo significa que alguma de suas decisões éticas e morais parecerão loucura ou serão rejeitadas pelas pessoas ao seu redor. Não negocie os seus princípios bíblicos para ser aceito em grupos de amigos ou no trabalho. Escolha a honestidade e a bondade, mesmo que isso custe a sua popularidade. E quarta dica: foque na nova criação. Se você quiser ler o versículo seguinte, Paulo vai nos dizer que o que importa é ser uma nova criatura. Por isso, foque no seu crescimento espiritual interno. Substitua o tempo gasto com distrações vazias por momentos de oração, leitura bíblica e serviço ao próximo, de forma anônima, sem buscar aplausos. A frase de hoje ela é curta e direta. Diz assim: onde estão suas feridas, aí está a sua salvação. A dor não é apenas o fim, mas o ponto de partida para a cura e evolução. A ferida aponta exatamente onde é preciso amadurecer e abandonar o orgulho. É através das próprias fraquezas que se desenvolve a verdadeira capacidade de compreender e ajudar os outros. Assim como o versículo de Gálatas que nós lemos,
O lugar do sofrimento e da fragilidade é transformado no lugar da vitória e da libertação. Praticar isso significa parar de fugir dos pontos fracos e encará-los com coragem para transformá-los em sabedoria. Essa frase se conecta perfeitamente com o versículo de Gálatas, porque a cruz é o lugar da dor, da humilhação e da ferida extrema. No entanto, para o cristianismo, a cruz é o exato lugar da salvação. A cruz não é um castigo de Deus, mas o lugar onde o amor e a restauração se encontram. A mensagem central do devocional de hoje revela que o sofrimento, quando vivido com Cristo, perde o caráter de punição e ganha o sentido de libertação. Em Gálatas, Paulo se gloria na cruz porque ela representa o fim da condenação e o início de uma nova vida, livre das cobranças do mundo. Da mesma forma, a frase nos lembra que as nossas dores e feridas não são castigos para nos destruir, mas as oportunidades exatas onde a graça divina age para nos curar e salvar. A cruz e as nossas feridas deixam de ser símbolos de derrota e se tornam o ponto de partida para a ressurreição e a maturidade espiritual. A mensagem de hoje diz assim: Filho, quando algo te pesa, não penses que é castigo. A cruz que carregas pode ser fonte de salvação, de amadurecimento, de graça. Jesus também teve a sua, e ela nos deu vida. O sofrimento nunca é bom por si, mas pode gerar frutos se vivido com fé. E eu estou contigo, ajudando-te a carregar o que ainda dói. Dorme com essa nova visão. O que hoje pesa, amanhã poderá ser bênção, e tu não estás sozinho. Que hoje possamos unir a nossa cruz à cruz de Cristo, as nossas dores, as nossas lutas, e que Nossa Senhora, a Mãe das Dores, nos ajude a suportar toda essa luta. Oremos. Senhor Jesus, obrigada porque a tua cruz não é um castigo, mas o lugar do meu refúgio e da minha salvação. Entregue em tuas mãos as minhas dores e as minhas feridas, sabendo que é exatamente nelas que a tua graça quer agir para me curar e me transformar. Ajuda-me a não me gloriar nas coisas deste mundo, mas a encontrar a minha verdadeira identidade e vitória no teu amor sacrificial. Que a minha vida seja renovada pelo poder da tua ressurreição. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que assim como Maria, que esteve aos pés da cruz e soube suportar, que ela nos ajude também a suportar a nossa cruz e a não fugir dela. Boa noite, dorme com os anjos, a mãe te ama. Fica com Jesus e até o próximo vídeo.